Eu vou conversar com um jovem, ele é sempre jovem, ele é testemunho da história, ele viveu e vive a história. Conversar com... Ele é acadêmico da Academia Paraibana de Letra, o pai dele foi da academia. Eu vou falar com o conceituado jornalista Abelardo Jurema Filho. Abelardo, tudo bem? Tudo bem, padre, tudo muito bem, graças a Deus. Como é que você está acompanhando mais esse momento histórico na cidade de João Pessoa, o lançamento do seu amigo Marcos Odilon? Com muito prazer, com muita alegria, porque eu era muito amigo de Marcos Odilon, admirava muito ele. Estive com ele várias vezes quando ele era prefeito de Santa Rita, lá no próprio gabinete dele. Tínhamos negócios em comum, porque ele apoiava meus eventos, meus empreendimentos. Então eu tinha uma relação dele com ele muito respeitosa também, ele me respeitava muito, eu a ele. E eu fiquei ainda mais feliz porque ele estava abrindo o livro dele, tem uma história, um capítulo que ele cita meu pai. O livro, até no título do capítulo, aparece o nome do meu pai. E o mais engraçado é que ele comenta, ele cita meu pai como exemplo do poder do abraço do PCdista, porque o PCdista, que era, o Rui Carneiro... Era o DM-PSD. Rui Carneiro... João Agripino. Não, João Agripino era da UDN. A característica do PSD era de milanêsia, do abraço. Rui Carneiro, do abraço. Até o nosso presidente JK também usava o abraço. O poder do abraço. O afago. Aí ele diz que o PSD era campeão, que o abraço era um instrumento do poder dos políticos do PSD. Aí ele citava o exemplo de Milanês, que quando envolvia alguém com um abraço, aí nunca mais saía dele. E ele disse, e o Abelardo Jurema, que conseguia abraçar dois ao mesmo tempo, abraçava um e o outro ele fazia assim, Você recomenda o livro? Eu vou, claro. Como acadêmico da Academia de Letras? Claro, eu não li não, eu vou ler ainda. Eu só dei uma passada. Vamos olhar aqui. Dei uma passada nessa 39 aqui, na página 39, eu dei uma olhada que tem esse capítulo com meu pai. Como é que está a sociedade hoje de João Pessoa e da Paraíba? Não tem mais jornal de papel, só você na internet. Qual a avaliação que você faz para a população da Paraíba da coluna social de Abelardo? Olha, a coluna social do Abelardo é um grito de resistência. Né? Ela se mantém, vai fazer 50 anos a coluna do Abelardo Jurema, no próximo ano. Ela é a coluna de maior longevidade da imprensa da Paraíba, na história da imprensa da Paraíba, e de maior longevidade na história brasileira, só perde para João Alberto, que é de Recife, que ele é mais velho do que eu. Mas fora daí eu não perco para ninguém. Então, essa longevidade é como você. Quantos anos você está no seu trabalho? 44. Se você não tivesse o reconhecimento público, se você não tivesse o reconhecimento do seu trabalho, você não estaria mais aqui. Você já estaria perdido por aí. Então, o que eu digo a você é o seguinte, a coluna do Abelardo, ela se mantém intacta, inteira, e ela se mantém com essa receptividade e com essa credibilidade por conta do comportamento dela em relação à sociedade, o respeito que ela tem pelo leitor. A coluna do Abelardo, ela age como diria o Armando Nogueira, que foi um palestrante quando eu era aluno do curso de jornalismo do Jornal do Brasil. Ele disse isso: o jornalista tem que criticar sem ofender e tem que elogiar sem bajular. Então essa é a minha regra. Obrigado, Abelardo. Um abraço. Sou seu fã. Um abraço. Estou no lançamento do livro de Marcos Odilon, O Poder e a Alegria dos Homens. Cadê o livro aqui? Esse livro está sendo lançado agora, patrocinado pelo Senado Federal. O senador André Amaral conseguiu, que depois de 1965, ele voltou à segunda edição. E eu vou conversar com um jovem procurador, competente, inteligente, uma das sabedorias, uma das cabeças boas da Paraíba, Einstein. Einstein, o livro de Marcos Odilon, A Alegria dos Homens. Você está aqui, faz parte da história aí. Ele é casado com sua tia. Eu queria que você fizesse uma análise para a população. Marcos Odilon Ribeiro Coutinho foi um dos grandes políticos da história da Paraíba. É um fato notório, né, de conhecimento amplo de toda a sociedade paraibana. Marcou história como político, 4 vezes prefeito de Santa Rita, 2 vezes prefeito de Juarez Távora. Mas afora toda essa participação política, que fazia parte integrante da sua personalidade, Marcos Odilon também gostava muito das letras. E era um homem da cultura, um homem que gostava de escrever e que tinha uma verdadeira paixão pela parte literária. E nesse contexto todo, foi um pesquisador nato também,
historiador, pesquisou a vida do padre Malagrida, fez várias síntese da própria história familiar, de como surgiu o Ribeiro Coutinho, de onde veio a sua árvore genealógica, né? Então ele era um homem das letras e dentro desse contexto todo, ele escreveu essa obra, Poder e Alegria dos Homens, há cerca de 65 anos. E agora o senador André Amaral teve a brilhante ideia de reeditar a obra, trazendo algumas atualizações com fotografias recentes, né, da passagem de Marcos Odilon ao longo de toda a sua trajetória como político e também como intelectual. E estamos aí com essa noite muito abrilhantada pela sua presença também, Padre Domenico, que é uma figura que a Paraíba também conhece por todo o seu trabalho no jornalismo e foi anunciado como representante da API, o que é uma honra para todos nós tê-lo presente nesse evento, dando grandiosidade ao evento. E nós temos também que agradecer tantos intelectuais que tiveram presentes, a Academia Paraibana de Letras, representada por Ramalho Leite, representada por José Otávio, também um brilhante historiador. Tivemos a palavra brilhante também de Aldemora, falando a história do Poder e Alegria dos Homens, retratando algumas passagens da política da Paraíba, né, na rua História de Argemiro, de Pedro Gondim, de Rui Carneiro, e tantos outros personagens importantes, né? Zé Américo de Almeida, que é o palco onde nós estamos presentes, que teve uma passagem também brilhante sob o aspecto intelectual, um dos maiores escritores que a Paraíba já teve, que está o Brasil, com a sua obra Bagaceira, né? E também político relevante, porque Zé Américo de Almeida marcou a história política de forma intensa, deixando um grande legado e influenciando, inclusive, toda a década de 70, né, com diversos políticos dependendo da sua mão para poder se eleger. Então, nós estamos aqui com todo um contexto favorável ao relançamento, no caso, desse livro, Poder e Alegria dos Homens. Um palco da Fundação Zé Américo, que traz o nome desse grande escritor e político, e agora, relembrando essa obra de Marcos Odilon, que também foi um grande político e também um literato. Quando sai seu livro? Ainda está distante, mas a gente na vida vai evoluindo, vai ganhando conhecimento, vai amadurecendo e as experiências da vida vai permitindo que a gente faça algo mais robusto. Eu espero que dentro de alguns anos concretize essa ideia que você sempre tem me cobrado. Você é um intelectual. Obrigado. Obrigado. E vou começar agora com um jovem intelectual, é meu conterrâneo da cidade de Patos. Eu vou falar com o diretor cultural do Teatro Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado, Flávio Sado Filho. Por favor, o lançamento de livro Marcos Odilon, queria que você falasse sobre isso. Bem, Poder e Alegria dos Homens é um livro que resgata aquele período da história até 65 e a sua reedição além da homenagem a Marcos Odilon, que foi o seu autor, um resgate da história da Paraíba, um resgate de um período importante da história da Paraíba, como disse o professor Zé Otávio de Arruda Mello, e as outras pessoas que falaram em relação a esse livro, inclusive o bisneto o neto de Marcos Odilon, Flaviano Bisneto. E na Paraíba, em cada uma dessas reedições, como disse também o presidente do Instituto Histórico, Jean Patrício, em cada uma dessas reedições resgata e mantém preservada a história recente da Paraíba. O senhor está como diretor do Centro Cultural Ariano Suassuna no Tribunal de Contas. Eu queria que você explicasse à população qual o seu intuito, quais os seus projetos agora no teatro. Bem, nós seguimos sempre as diretrizes do presidente do tribunal. Agora está o presidente, o conselheiro Nominando Diniz, e a partir do dia 10 de janeiro nós teremos o conselheiro Fábio Nogueira, que foi inclusive quem construiu o Centro Cultural Ariano Suassuna, né, na sua última gestão, há 10 anos atrás. O Centro Cultural Ariano Suassuna completa 10 anos agora em dezembro e tem feito um trabalho de resgate, um trabalho de preservação da história e de eventos importantes, como o Sarau, Poemas e Cantos da Cidade, que é feito pelo Centro em parceria com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, o projeto TCE, Escola e Cidadania, que reúne escolas públicas e privadas para mostrar o que é o Tribunal de Contas e, além disso, palestras temáticas, né? E isso tem feito com que o Centro Cultural tenha uma visibilidade enorme, inclusive projetando o Tribunal de Contas não apenas para os jurisdicionados, mas para a sociedade paraibana como um todo. Flávio, seu pai era um intelectual e você está na mesma linha. Seu pai passou na história da Paraíba a vida toda como intelectual, como conselheiro tribunal. Quando é que você vai começar a escrever o livro de Flávio Sado?
Bem, nós já temos aí uma série de reedições da obra dele, né? Isso aí já está sendo providenciado, além de livros que ele deixou ainda inéditos, como a história da família Sátiro, está lá um trabalho de quase 200 páginas, também a segunda edição da Rota do Tempo, que conta toda a história de Patos, a partir de 1700 e pouco, quando começou quando era uma vila ainda, e outros trabalhos dele que também nós pretendemos editar. Muito obrigado, Flávio Eu que Sato. agradeço aí. Obrigado, Paulo Denise. Você que é um conterrâneo, uma pessoa que preserva e divulga a memória da nossa cidade. Obrigado. No lançamento do livro de Marcos Odilon, Poder e Alegria dos Homens, que foi editado em 1965, o senador da República Federativa do Brasil, André Amaral, conseguiu, como senador da República, editar o livro pelo Senado Federal. Agora eu vou falar com o seu filho, ex-deputado federal, André Amaral, que pode sair candidato a federal daqui a 2 anos. André, como é que está a política da família Amaral? Olha, padre, eu quero começar falando do livro, Do livro. porque o livro é um reflexo. Se a gente pega o livro de Marcos Odilon, Poder e Alegria dos Homens, e traz para a atualidade, nós vamos ver o jogo da política da Paraíba do mesmo jeito. Tem uma parte que ele diz assim, que na Paraíba era o único estado da federação que se falava mais de política do que de futebol. A gente acabou de sair do processo eleitoral e a gente já está discutindo política. A gente está trabalhando, curtindo esse momento agora que o senador André Amaral sai do mandato e Marcos Odilon faz a reflexão, inclusive, dos suplentes de senadores que ascenderam os seus mandatos e as articulações que foram construídas. Então o senador André Amaral volta para Paraíba. Naturalmente a gente começa a pensar em 2026, pensar na campanha de Efraim a governador do estado, pensar na possibilidade de disputar o mandato de deputado federal. E eu acho que essa é uma construção que a gente vai avaliar nos próximos meses para dar largada aí, entender como é que vai ser essa composição, né, na candidatura a deputado federal, voltar a dialogar com a Paraíba e colocar o nosso nome à disposição. O seu pai foi senador, é senador eternamente, agora foi 4 anos no mandato. Eu queria que você dissesse às pessoas que estão em casa ali vendo agora, os grandes marcos da passagem André Amaral no Senado Federal. Eu acho que o grande marco da passagem dele foi ser um senador combativo, um senador que procurou se aproximar das grandes lideranças nacionais para que a gente pudesse trazer resultado para Paraíba, porque é isso que o eleitor espera hoje, padre. Político que vá atrás de resultado. A ideologia ficar um pouquinho de lado e buscar o que é importante para o nosso estado. Nós temos problemas estruturantes que precisam ser resolvidos e um mandato de senador de 4 meses é muito curto. Mas acho que o senador André Amaral falou tudo o que poderia ser falado naquele momento. A geração de emprego, a necessidade de obras estruturantes, a necessidade da gente fomentar a vinda de empresas para o nosso estado e a capacidade de fazer política macro. O senador André Amaral nunca foi próximo ao presidente Lula, mas com jeito, com elegância, com classe, conquistou mais um Instituto Federal para o nosso estado, só receberia 3. Vai receber 1/4. Eu acho que Qual a cidade? Alagoa Grande? Alagoa Grande. Lá Vai ter uma escola técnica? uma escola, um Instituto Federal, lá em Alagoa Grande, um presente. Não é todo senador, não é todo deputado que em 4 meses de mandato consegue isso. Você sabe que para trazer as coisas para o estado tem que ter voto no Congresso. E quem está lá como suplente, o presidente sabe a hora que entra e sabe a hora que sai. E fazer essa conquista, construir essa articulação, eu acho que é prova da eficiência de um mandato, que apesar de curto, foi gigante. Vamos falar sobre o Hotel Tambaú. Como é que está a questão do Hotel Tambaú? Seu pai é dono do Hotel Tambaú. Como é que está a questão? Quando é que volta as obras? Ainda está na justiça? Está na justiça, nós já pagamos o hotel, ganhamos todas as ações, todos os recursos. Está faltando uma única decisão no STJ. Nós estamos prontos para começar a obra, loucos para devolver. Diferente de qualquer outro que compraria o Hotel Tambaú, nós somos da Paraíba, nós somos de João Pessoa e sabemos da importância arquitetônica, cultural e, quem sabe, até antropológica que o Hotel Tambaú tem para o nosso estado. Então nós estamos aptos para começar essa obra. Eu sei que é muito pedir um pouco de paciência, a gente sabe que o hotel não nos pertence. O que pertence ali é apenas o direito de usar. O hotel é da nossa sociedade, mas um pouquinho mais de paciência, não depende da gente, depende do juiz, dos ministros do STJ, para que a gente possa fazer dele, novamente, o maior cartão postal do nosso estado e que a gente possa fazer um Hotel Tambaú, padre. Essa é uma preocupação muito nossa. Não só para os que vêm ao nosso estado, mas para que o nosso estado possa, para o pessoense, para o paraibano, ele possa usufruir daquele equipamento, como equipamento de lazer, com restaurantes, academia,
O hotel é conhecido por quem é de João Pessoa como um lugar que tinha grandes festas, né? Tinha uma boate muito famosa. Então, devolver tudo isso, um equipamento bonito, um equipamento funcional, um equipamento turístico, um equipamento cultural que possa atender os daqui e os que querem vir a Paraíba. A conversa do ex-deputado federal e talvez candidato daqui a 2 anos, André Amaral Filho. Obrigado, André. Padre, é um prazer falar com vocês, comunicador que a Paraíba respeita e que leva a verdade aos lares do nosso estado. Não esqueça do livro da passagem do seu pai no Senado. Vamos fazer esse compilado para marcar esse primeiro momento. Eu tenho certeza que o senador André Amaral vai ser muito tempo senador da Paraíba, porque o futuro reserva grandes surpresas. E a gente torce. Um abração. Valeu, um abraço. Vou começar com alguém que do convívio de Marcos Odilon. É amigo da família de Marcos Odilon. A mãe do meu entrevistado é intelectual da academia, foi da Academia de Letras. E vou começar com uma figura que conhece a história. Ele narra todo dia, na sua coluna, no seu programa de televisão, as histórias de João Pessoa da Paraíba. Eu vou conversar nesse lançamento do livro Marcos Odilon com o colunista famoso, o advogado Gerardo Rabelo. Gerardo, o que representa o lançamento de Marcos Odilon? Um resgate de um legado que estava esquecido e que tem uma importância muito grande, porque Marcos Odilon é muito citado na política, mas o grande legado que ele deixou foi na cultura, junto aos intelectuais. O projeto dele de vida, que nesse momento começa a ganhar outras conotações, mostrando outras vertentes, é exatamente do homem cultura que ele foi, um homem que tinha opinião, que não tinha freios para dizer o que entendia, e aí se notabilizou exatamente por ser real. Num tempo em que hoje tudo que vale são as pessoas que têm o discurso orgânico, ou seja, diz o que pensa, o que acha realmente, ele lá atrás já fazia isso. Não está mais entre nós, mas deixou esse legado. Geraldo, você acompanha diariamente a sociedade da Paraíba, e principalmente João Pessoa. Como é cobrir a sociedade todo dia com assuntos diversos, com reclamações, com queixa, com festa, com eventos? Como é o dia a dia de você? É uma sociedade rica no sentido de ter muitas atividades e fazer essas atividades sempre com muito esmero. Com isso, há muita repercussão em tudo que ela gera. A gente tem uma atividade cultural muito forte, efervescente na Paraíba. A gente tem uma política que está sempre em muita evolução. Você veja quantos valores surgiram nesses últimos anos, e esse livro de Marcos mostra os personagens do passado que tem representação hoje, mas a gente vê que existe hoje uma mudança, um foco. O senador André Cabral, ou melhor, Amaral. O André Amaral, que surgiu e está aí fazendo resgate de um personagem, mostrando, mandando ver. Então, é muito rica, a gente tem o que fazer toda hora, não tem essa história de tá faltando assunto, não. A vinda dos podcasts, da internet, atrapalha um pouco a vida social como você faz diariamente? Não atrapalhou Tem nada. pouco para tudo? Para tudo, porque eu mesmo deixei muito a vida social, porque eu acho que o capítulo Vida Social minha de 39 anos foi. Eu hoje ainda usufruo, participo, sou convidado, vou, mas não vivo mais só disso. Minha vida hoje é muito voltada para fazer um evento como esse, para estar na televisão mostrando o crescimento do mercado imobiliário de negócio da Paraíba, lá na TV Tambaú. Então eu hoje estou em outra, virou a chave social, ótimo, adoro, deixei assim força, e sempre que resgato tem Qual o prestígio. foco do seu programa na TV Tambaú? Mercado imobiliário e de negócio. Tambaú, imóveis e negócios. Então, eu vejo que hoje eu estou basicamente mostrando o maior alavancador da economia na Paraíba, que é o mercado imobiliário. Pensa em escrever um livro? Civil. Sua mãe era escritora. Você pensa em escrever um livro? Bom, eu já lancei alguns livros, mas não tenho esse foco. Eu estou mais no sentido de fazer meus videocasts, meus podcasts, e com eles eu vou fazer, retratar, resgatar, fazer a memória. Isso aí é uma preocupação que eu tenho realmente, de fazer memória. Por exemplo, dizer quem é o padre, de onde surgiu o padre, o que é que ele fez, o que o notabilizou, como foi que ele começou, as histórias que o padre gerou. Isso para mim tem muita valia. E eu sei que muitas pessoas gostam de saber. É por aí que eu estou indo. Obrigadão, querido. Sucesso. Um abraço.